Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Somos Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Felipe Cavalcante, mais uma vez juntos. Hoje a gente está com uma convidada especial, a Cristiane Portela. A Cristiane, ela é presidente da ABCIP, né? É a Associação dos Bancos, resumindo, né, Cristiane, responsável pelo financiamento imobiliário no Brasil. Ela tem uma baita experiência nesse assunto, ela tem visto o que tem acontecido nos últimos anos no setor, né? E como a DIT é a entidade que faz essa ligação entre o mercado financeiro e imobiliário, sempre com foco em funding, a gente vai bater um papo com ela hoje para realmente entender como é que está esse cenário nosso, né? Começou a dar uma mudada agora, mas muito bem-vinda, viu, Cristiane? Tá, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês também para conversarmos um pouco sobre o nosso mercado. Tá, eu queria começar, Cristiane, fazendo uma pergunta que é uma curiosidade pessoal minha. Tá? Eu vi vocês agora reagindo, quando falo vocês, os bancos, de uma maneira diferente do que a gente vê normalmente acontecer. Ou seja, em momento de crise, sempre há uma retração, né? Então, os bancos não concedem empréstimo, ficam cautelosos. E eu não vi isso acontecer nessa última crise agora. O que é que mudou? O que é que teve diferente nesse momento agora? Bom, especificamente com o financiamento imobiliário, que foi o máximo. O que a gente percebeu, sabe, Felipe? Primeiro, antes da pandemia, voltar um pouquinho para contextualizar, tá? Antes da pandemia, a nossa previsão de crescimento para o ano passado era da ordem de 32%. Era um crescimento extremamente positivo, né? E o mercado estava ali vindo numa retomada, porque hoje o financiamento imobiliário ainda está muito aquém do que ele pode chegar no Brasil, né? Muito por questões de funding e de estabilidade das regras do jogo, né? Que é assim que a gente faz a melhor análise de uma forma bem simplista. Então, nós começamos 2020 pensando num crescimento de 32%. E nos surpreendemos ao fechar o ano com um crescimento da ordem de 52%, né? O ano de 2020, especificamente com recursos de poupanças, foram financiados 124 bilhões de reais, é um recorde em valor absoluto também, não só de crescimento, mas de
valor absoluto, né? E daí a pergunta que você coloca é assim, por que isso aconteceu, né? Qual seria a influência do apetite dos bancos, né, versus que outras influências que explicariam isso, né? Em primeiro lugar, a gente, independente de pandemia, independente da crise em si, o que a gente percebe é que no mix de linhas de financiamento dos bancos, a gente está vendo atualmente uma valorização maior do financiamento com garantia imobiliária. Seja o financiamento diretamente à aquisição ou à produção, que é o que a gente acompanha mais de perto ali na BCIP, ou o financiamento que a gente chama do crédito com garantia de imóvel, né? O home equity. E a gente está tentando, inclusive, até puxado pela própria BCIP, a nacionalizar esse título, não ficar chamando de home equity, porque é uma coisa mais sofisticada, falar, né, crédito com garantia de imóvel, para que as pessoas também comecem a avaliar essa possibilidade de usar o seu próprio imóvel como uma forma de ter mais liquidez, né, a partir dessa garantia. Então, assim, respondendo, desculpa, eu dei uma viajada aqui, mas voltando à sua pergunta, né, os bancos, no geral, estão valorizando muito esse tipo de linha. Por que estão valorizando esse tipo de linha? Naturalmente, tem a questão da garantia, que tem uma garantia de imóvel associada, é uma taxa de juros bem mais palatável, né, mesmo considerando comparativamente a outras linhas de crédito. Então, é algo que, funcionando-se todas as questões de garantia, a gente evoluiu muito nesse sentido, questão da alienação fiduciária, né, os processos todos de retomada de imóveis e tudo mais. Então, é uma linha de crédito mais garantida, com menor risco para os bancos, né, e, principalmente, é uma linha que estabelece uma relação de longo prazo entre a instituição financeira e o consumidor final. Né? Nós estamos falando aí de 30, 35 anos de financiamento, né, que os contratos são originários até 30, 35 anos, em que pese o duration, que a gente fala, varia aí de instituição para instituição, mas a média do duration do contrato no Brasil hoje está em torno aí de 12, 13 anos. Né? Então, você estabelece uma relação com o seu cliente de, no mínimo, 12 ou 13 anos, uma relação muito mais duradoura, que tem um valor em si também muito relevante. Né? Então, isso explica um pouco o interesse por parte dos bancos. Agora, sem dúvida, o que explica bastante também o número, eu já vou parar aqui para não extinguir tudo, tem a ver também com os patamares de taxa de juros, né, que a gente está vivenciando hoje em dia e que possibilitou que muito mais pessoas participem desse jogo, né, e estejam em condições de adquirir o seu primeiro imóvel ou de trocar o seu imóvel. Daqui a pouco eu queria chegar mais nisso aí, mas antes eu queria que você respondesse duas perguntas. Uma é esclarecimento, né? Muita gente não entende o que é duration, tá? Algumas confundem com prazo, tá? Você podia explicar para a nossa turma aqui o que é o duration? Em segundo lugar, o que eu queria também que você explicasse é o seguinte, é unânime, todo mundo que escuta falar de crédito imobiliário fala da interesse dos bancos na fidelização dos clientes no longo prazo, né? Eu queria entender, assim, sob a perspectiva do banco, quais são os principais, essa fidelização, o que ela gera para esses clientes na prática, para os bancos na prática? Quais são os principais produtos? Como é que o banco se beneficia disso? Se é uma coisa ativa que o banco vai atrás ou não, se é mais uma questão passiva que ele espera e naturalmente as coisas acontecem? Tá. Primeiro, em relação ao duration. Na realidade, a gente acaba inglesando as coisas, né? Normalmente, você fixa um contrato de 30 anos, né? Começa ali com aquela prestação, e como é que acontece na vida das pessoas? As pessoas vão ganhando mais e começam a fazer amortizações mais de um mês, né? Ou usando fundo, ou usando algum tipo de recurso que consiga poupar para isso, mas o fato é que, apesar da maioria dos contratos que são firmados estarem em 30, 25, 30 anos, as pessoas acabam quitando, em média, os seus contratos em 12 anos. Né? Então, realmente, qual que é o prazo efetivamente contratado e o prazo de liquidação. Normalmente, as pessoas antecipam essa liquidação, ou porque vão trocar de apartamento, e daí vendem, quitam e compram um outro, ou porque receberam algum dinheiro, ou porque estão com mais condições de pagar mais do que uma prestação por mês. Isso é muito bom, porque no caso do financiamento imobiliário, você não tem
um juros embutido nas prestações futuras, né? Como é um sistema de amortização constante, ninguém é penalizado se pegar um financiamento de 30, mas quitá-lo em 12 anos, né? Porque não tem embutido na prestação esses juros, tá? Então, isso é um pouco falando do duration, né? Agora, em relação a esse valor do relacionamento, primeiro, tem uma coisa que é muito intangível, sabe, Felipe? Que é a relevância que adquirir a casa própria ainda tem para as pessoas, né? Então, tem uma questão de valorizar, de priorizar aquele banco que meio que te estendeu a mão no passado, né? Tinha-se uma procura maior por financiamento do que o que a gente vê hoje. Hoje, o que a gente vê são as instituições realmente se esforçando para uma forma muito ativa, né, de ir atrás do cliente, de fazer convênios com imobiliárias, né, de ter uma atenção muito grande nos lançamentos, quando se termina uma incorporação, né, a construção, há uma briga muito positiva para o consumidor, né, nesse momento. Então, assim, tem uma questão que é intangível, mas sem dúvida ela existe, é só fazer pesquisa sobre hábitos, sobre valorização. Então, aquele banco que estava ali com você naquele momento acaba tendo um pouco mais da sua atenção e, de certa forma, você vai estar ali acompanhando um pouco da vida financeira da pessoa. Todo mês vai estar ali pagando uma prestação, ainda que seja um débito automático, mas você está vendo ali, é meio que você tem um assunto, né? Você tem algo para falar com essa pessoa, você vê esse tipo de comportamento, né? Cristiane, na realidade, os bancos, desculpa interromper, os bancos estão hoje preparados para isso, eles estão conseguindo ativamente, porque hoje dado é tudo, né? E relacionamento a longo prazo é tudo, a gente vê todos esses super apps que estão sendo formados, né? Banco virando marketplace virando banco, né? E os bancos em si, eles realmente estão conseguindo, a gente chama aqui de espremer a laranja ou tirar o sumo lá da cana-de-açúcar, né? Ou seja, fica só o bagaço. Eles conseguem isso ou eles ainda estão aprendendo a lidar com essa massa de dados e esse relacionamento com os clientes? Hoje, o mercado financeiro como um todo, né? Se tem uma coisa que é riquíssimo que está ali no mercado financeiro, é a questão dos dados, né? Não só a questão do financiamento, mas quando a gente pensa em transações, né, eletrônicas, cartão de crédito, né? Assim, tem uma riqueza enorme de dados ali que tem que ser usados com dentro de toda essa questão da lei geral de proteção de dados. Então, há uma preocupação muito grande de utilizar aí dentro da legislação, mas há sim uma intenção e uma mobilização do setor para usar esses dados a favor do seu relacionamento com o cliente. Quando eu falo a favor, tentando prever, né, o tipo de necessidade que esse cliente tem, o que faz sentido para ele ou não, porque aquela era de ficar fazendo contatos ali diretos, sem ter uma contextualização, isso hoje em dia é abominável, né? Porque ninguém quer ser incomodado, né? E ser incomodado não é mais só um telemarketing, né? Um banner, uma oferta, um pop-up que apareça no site que não faz sentido para você, a gente se sente invadido, né? Então, sim, o fato de ter dados é um valor importante, saber usar esses dados, não somente dentro de toda a legislação pertinente que há essa consideração, mas tendo pertinência para o usuário, né, para o consumidor, que é o grande segredo. Você, de fato, ofertar e contatá-lo com algo que faça sentido e que ele valorize. E não você ficar falando, não quero, vi, não me interessa, né? Então, acho que está tendo um investimento muito grande aí por parte das empresas por entender essa questão de inteligência, de uso de dados, né? Bacana. Eu queria só agora voltar um passo para um ponto que você falou muito um passando aí, que é a briga, né, positiva dos bancos pelos clientes, né? Cristiane, eu confesso que é uma pergunta mesmo que eu deixei de acompanhar esse assunto de uns anos para cá, mas como é que ficou a questão da portabilidade no financiamento imobiliário? Bom, a portabilidade é algo assim super importante, em linha com isso que eu comentei aqui, e hoje ela funciona muito bem, tá? A pessoa, né,
primeiro, a portabilidade acaba sendo, a gente presta mais atenção nela quando a gente vive um momento de redução de taxa de juros, né, que foi o que a gente viveu dos 4 anos para cá, né? Então, tivemos uma redução, o cliente que tinha ali aquele financiamento contratado, né, numa determinada taxa, percebeu que estava sendo negociado menos e começou a procurar a sua própria instituição, tentando fazer uma renegociação, né, ou pedindo a portabilidade. E daí, nesse sentido, o fato da portabilidade existir e estar funcionando muito bem foi muito favorável para o cliente. Porque uma coisa que eu comento, Felipe, ainda que... Porque como é que a coisa acontece, né? Eu quero portar do banco X para o banco Y, né? Eu vou até o banco X, onde eu tenho, peço como é que tá, quais são as minhas condições, e vou até o outro banco e falo, quero portar para cá. Esse banco vai fazer um contato com o banco original pedindo que mande para lá esse contrato. E o banco original tem 2 dias para poder fazer uma contraoferta de retenção para o seu cliente. Legal. Então, quando a gente acompanha os dados de portabilidade, que vem crescendo, sim, né, mas não é como ver outro tipo de portabilidade, muitas vezes a pessoa começa um processo, mas não conclui. Então, pode-se pensar, poxa, não está funcionando. Mas não quer dizer que não está funcionando. Muitas vezes a instituição original fez uma contraoferta que o cliente considerou que era vantajoso para ficar. Então, se o objetivo era dar flexibilidade, dar opção para o cliente, esse objetivo está sendo integralmente cumprido e possibilitando, inclusive, repactuação de taxas aí, favoráveis aos clientes, independente de ter ou não a mudança da instituição. Mas o fato de existir é muito importante, né? Porque você pode levar e, se você preferir não levar, você pode aceitar uma proposta que é feita, e isso varia de banco para banco. A gente não tem na BCIP uma informação do tipo de estratégia, mas a gente tem informação do número de portabilidades que tem aumentado bastante. Falando nisso, né, eu quando comecei foi em 95, né? E, rapaz, era muito duro, né? Era muito difícil, né? E financiamento imobiliário não existia até 2002, 2003, por aí. 2004 começou a dar uma crescida. E, assim, a portabilidade era um sonho inatingível antigamente, né? Não vou nem falar da taxa de juros, né? Eu viajava muito para a Europa a trabalho, e lá eu via, né, as taxas de juros lá. Falei, meu Deus, será que um dia a gente vai ter algo parecido com isso aqui, né? E aí eu queria aproveitar agora para falar da taxa de juros, né? Assim, a gente, como você falou aí agora há pouco, ela veio descendo, então, céu de brigadeiro, né? Tudo está muito bom, aumentou muito a base de pessoas, né, no sistema que podiam se habilitar. Agora ela começa a curva a inverter e a gente vai ver um crescimento aí nos próximos meses, talvez anos aí. E eu queria fazer 2 perguntas em uma, né? A primeira em relação à questão de quanto entrou muita gente, né? Habilitou muita gente para se financiar. Com essa taxa de juros agora que vai aumentar, vocês têm algum estudo esperando com a projeção de quantas pessoas vão deixar de poder financiar a cada aumento de 1%, por exemplo? Pergunta genérica aqui. A segunda em relação a qual é a taxa de juros máxima que vocês acreditam que pode haver, que é 4, 5, 6, 7, 8, em que, a partir daquele momento, o mercado imobiliário vai ter uma redução grande aí dessa demanda? Tá. Bom, nós não temos um estudo, até um número fácil, assim, de se calcular a partir de algumas premissas, né? Se uma subida de 1 ponto percentual, quantas pessoas tira do jogo, né? Você teria que ter algumas premissas para ver como é que vai estar emprego, né? Coisa, a gente não tem um estudo confiável desse tipo. O que a gente... o que eu posso te falar é que nós estamos vendo aí uma perspectiva, taxa de juros em 5 anos, está se falando em 8,3, a taxa longa que a gente fala de juros, porque também tem uma especificidade que aqui a gente, o funding, né, a origem do recurso é poupança, né, é um recurso que pode sair em 30 dias e o banco empresta por 30 anos. Né? Sempre é uma coisa muito peculiar aqui no Brasil, uma característica muito peculiar nossa de trabalhar dessa forma. Então, a gente olha muito para a taxa futura, né? Então, a taxa em 5 anos, hoje a melhor estimativa está em 8,3 e em 10 anos está em 9,1, né? E em função da pandemia tem oscilado
muito, não só da pandemia, mas questão de ajustes fiscais, tributários, coisas nessa linha, né? Então, o que a gente prevê para o final desse ano, agora, por outro lado, a gente tem muita competição, né? Tem a taxa de juros sinalizando para cima, uma competição por esse cliente aqui. Então, o que a gente acredita? Mas eu acredito isso com dados externos, não é um olhar de dentro da instituição, tá? Acho que é importante falar nisso, que devemos ter, sim, um reajuste, né? Considerando que a previsão de Selic para esse ano está, pelo Focus ali, né? Pelo Banco Central, está em torno de 5%, o natural é que se tenha algum reajuste para cima. A taxa hoje praticada está em 6,9%, 6,8%, então, deve ter algum reajuste, mas a gente acredita que não na magnitude da Selic, que saiu de 2 para 5, né? Então, deve empinar ali. Mas, ainda assim, considerando a velocidade com que se caiu e o patamar de juros que nós chegamos, tem uma população aí, juros entre 6 e 8,5%, tem uma população que vai continuar comprando e que vai ter condições de adquirir. Então, o momento seria o melhor momento para comprar um imóvel, Felipe, na nossa visão, é agora. Concordo. Né? Porque você vai estar fechando um contrato aí de 30 anos seja ou por um TR mais alguma coisa, ou mesmo pelo poupança mais, não sei se você já ouviu falar que alguns bancos lançaram, o pré-fixado, né? Talvez o indexador de PCA seja algo para se olhar com cuidado, como sempre tem que ser olhado, porque é algo que pode flutuar um pouco mais, mas o que a gente está vendo agora é taxas de juros em melhores condições e preços de imóveis que já começaram a retomar em função, né, do que a gente teve o pico lá em 2014, mas ainda não retomaram, quando a gente faz a correção pelo IPCA. Então, é uma conjunção muito favorável de fatores, né? Essa conjunção de fatores, a despeito do aumento da taxa de juros, nos leva a fazer uma projeção para esse ano de um crescimento em relação ao ano passado, que já foi de crescimento. Agora a gente projeta mais um crescimento da ordem de 27%. Então, o ano passado emprestamos 124 bi, esse ano foi um recorde, forever, e esse ano a nossa melhor projeção é de 157 bilhões de financiamento. Então, um momento bastante Sabe o que eu estou lembrando aqui? Eu, a partir de 2005, por aí, até 2010, eu fiz muita apresentação sobre o mercado imobiliário brasileiro no exterior, na Europa e Estados Unidos. Eu tinha meus gráficos, né, mostrando o crescimento estrondoso do crédito imobiliário, de 2 bilhões, acho que em 2002, por aí, para não sei quantos bilhões lá. Que aí você me falando agora de 150 bilhões, né? Eu não sei se eu fico alegre por essa informação ou se eu fico muito triste pelo... Como é que eu me meti no mercado imobiliário antes de... Porque 2 bilhões de financiamento é uma loucura. Mas é o seguinte, Oi, pode falar. Não, eu estou falando isso só com recurso de poupança, né? Porque ainda tem mais 55 bilhões, que ainda é tanto o nosso foco com recurso de FGTS, né? Então, esse 150 que a gente está prevendo para agora, mais uns 55, 60 bi de FGTS. E isso tudo faz com que a contribuição, o percentual do PIB fique ali em 9,5%, 9,8%. Né? Quando a gente vai para o Chile, está em 20%. Então, se a gente dobrar, a gente tem espaço para dobrar isso. É porque você chegou no mercado e ajudou ele a crescer, entendeu? Isso aí. Mas aí eu queria perguntar isso para você, né? Eu tenho, óbvio que eu sei algumas coisas, mas explica para a nossa turma quais foram os grandes pontos de inflexão aí para ver essa mudança. Óbvio que a taxa de juros é principal, né, o custo, mas quais foram os outros instrumentos? Porque a gente lutou até junto com os bancos por muitos assuntos para gerar segurança jurídica. Fala aí para a turma, o que é que possibilitou essa mudança de rumo? E aproveita e fala, tem alguma agenda ainda importante para dar mais segurança ou para aumentar ainda mais o financiamento imobiliário no Brasil? Não, sem dúvida. Olha, teve um marco aí que foi a instituição da alienação fiduciária, né? A lei da alienação fiduciária, ela foi decisiva, né, para direcionar
o apetite dos bancos, né? Porque com a hipoteca havia uma dificuldade. É lógico que quando um banco empresta, diferente do que às vezes a pessoa que está longe pensa, né? O objetivo do banco não é nunca retomar o imóvel, né? O foco é sempre fazer um financiamento dentro das condições do cliente, dentro que seja algo palatável, que ele vá pagando e que daí troque por um outro financiamento maior. Né? Mas não há um interesse das instituições de ter o imóvel. Ainda assim, quando nós não tínhamos a lei da alienação fiduciária, quando, eventualmente, né, precisava se retomar esse imóvel por falta de pagamento, esse processo era um processo que se arrastava e ele, praticamente ele era inconcluso. Né? Então, instituir a alienação fiduciária, testá-la, o que eu falo testá-la? Né? Vê-la funcionando de uma forma positiva foi muito importante, né? E a partir desse momento aí, de 2007 para cá, se eu não me engano, eu tenho que dar uma conferida. Você falou que editável, eu tenho que conferir o dado aqui, vou pedir para os universitários. Mas daí, voltando, então, desde a instituição da lei da alienação fiduciária e do seu teste, ou seja, quando as pessoas ficaram inadimplentes, e daí as instituições comunicando antes, dando chance para que a pessoa pudesse fazer o pagamento, daí comunicando do leilão, né, que o seu imóvel vai a leilão, dando oportunidade para que a pessoa também fizesse seu pagamento. E quando isso não acontecia, de fato, poder retomar o imóvel e levá-lo a leilão, isso é muito importante, que as regras do jogo funcionem, né? Então, isso foi aumentando paulatinamente esse interesse por parte das instituições. Você sabe então, que eu estava lembrando aqui de quando, logo depois da lei, nos anos subsequentes, a gente ficava monitorando de perto as decisões dos juízes, né? Será que os juízes vão acatar realmente? Aqui e acolá aparecia um juiz dizendo que não ia aceitar, né? E era aquela tensão, até formar realmente a jurisprudência, né, certinho. Mas eu me lembrei agora disso, você falando, da nossa tensão se iam respeitar a lei, se a lei ia pegar, né? Ô, Felipe, a gente continua monitorando. Né? É um trabalho que é importante porque não é trivial, às vezes pode acontecer um não entendimento, né? E isso é tão relevante para o setor que a gente continua fazendo esse monitoramento, felizmente está super sob controle, né? E porque, assim, quando a gente fala por que o mercado está crescendo, são duas visões, né? As instituições querem fazer e as pessoas também querem, isso acontece se há um déficit habitacional importante, relevante, né? E a taxa cabe no bolso, né? Então, esse é um momento que a gente tem as condições de jurídicas, de legislação funcionando muito bem, a taxa está cabendo no bolso e o déficit está aí para a gente trabalhar para diminuí-lo, né? Então... Tem alguma agenda aí importante aí no legislativo, judiciário? No que é que vocês gastam energia hoje? Qual é a grande preocupação? Ou não, a coisa já está mais ou menos bem equilibrada e agora é só ajuste fino? Não, tem muita coisa para ser feita, assim, em várias frentes, né? Nós ali da BCIP, nós temos um foco. Uma coisa que é importante que é a informação, né? Então, nós compilamos todas as informações que vêm dos nossos associados. Então, esse tipo de informação que eu estou passando, e a gente tem investido muito de deixá-la mais específica, contextualizada e mais acessível para as pessoas. Então, a gente está novos indexadores, todo esse crescimento está vindo de qual classe social, é algo que a gente está aprofundando e trabalhando para melhorar a qualidade dessas nossas informações. Uma outra frente também que é muito importante é a frente de digitalização. Né? Quando eu falo digitalização, a digitalização já é a solução. Mas qual é o problema? O problema é que o processo de constituição de uma garantia, de registro no cartório, de fazer um contrato, né? É um processo muito desconhecido para as pessoas. Né? Ele ainda é um processo burocrático. A gente já evoluiu muito, fazer avaliação do imóvel, né? De ter um laudo de avaliação, porque é importante que se tenha isso também. Então, eu falei digitalização, mas na realidade é fazer o processo ser mais amigável para as pessoas, e também porque a gente não troca de
de imóvel, igual a gente troca de carro, né? Ou usa cartão de crédito. Então, você não tem aquele aprendizado pelo excesso de uso, né? Então, a gente tem uma responsabilidade de fazer esse momento não ser um terror para as pessoas. Eu acho que a gente evoluiu muito nisso. Temos trabalhado muito aí com as associações de cartório, com a RISP, né, registro eletrônico, assinaturas eletrônicas, e nesse sentido, até a pandemia ajudou, né? Porque a gente fala, né, lá em Minas, que sapo pula não é por boniteza, é por necessidade, né? Então, na hora que a gente precisava ali registrar as coisas, eu sou mineira, tá? Eu percebi agora. Eu tenho uns ditados. O sotaque não lhe traiu, né? Mas agora o ditado sim. Que eu moro há 20 anos em São Paulo, então o sotaque já foi um pouquinho. Mas então, a pandemia teve esse subproduto interessante para a gente tem tido respaldo aí por parte dos interlocutores. E daí tem alguns finos, né? Por exemplo, né? Nós tivemos no final do ano passado, o Banco Central soltou a possibilidade, né? A 992 ali, a possibilidade de uma pessoa que tem um financiamento, já pagou aí 5, 6 anos, dele receber reconstituir o valor original do seu financiamento, sem necessidade de fazer um novo financiamento, ou seja, aproveitando aquele imóvel ainda não quitado, né, para poder ter mais liquidez. Então, foi instituído no final do ano passado, depois precisava de uma aprovação no Congresso, que naturalmente, né, não aconteceu, mas está para voltar agora. Acho que isso vai ser muito positivo para o mercado. A outra coisa que a gente tem trabalhado é junto às incorporadoras, aí, com apoio tanto do CEBIC, da Abrainc, do Secov e tudo mais, da gente ter um registro dos recebíveis, a gente está chamando de bloco, né? Aí mais para as incorporadoras, para os planos empresários, porque você tendo mais segurança na qualidade dos recebíveis, na existência, no direcionamento, isso reduz o risco para os bancos e abaixa as taxas para as incorporadoras. Então, isso tem sido muito positivo, a gente tem conversado com todas essas entidades, o Banco Central com apoio também do regulador, para instituir esse registro único, a gente chamou de bloco, né, desses recebíveis para baixar a taxa. Tem a questão também de certificação dos profissionais que trabalham com financiamento imobiliário, que a VCIP certifica, né, porque, como eu já comentei, não é algo que as pessoas dominam. Então, essa assessoria de um consultor imobiliário de qualidade, igual a gente tem para fundos, Ambima, né, de investimentos, a gente, ainda mais com indexadores diferentes, é muito importante ter uma pessoa certificada nesse momento tão importante para a vida da pessoa, né? Muito legal. Agora eu queria voltar para um assunto que você falou, que são os cartórios, né? Como é que estão? Assim, o cartório, assim, falar sobre a ótica nossa de desenvolvedores imobiliários, né? É um grande gargalo que a gente tem hoje, seja por custo, seja por burocracia, né? Vocês têm tido algum tipo de diálogo com eles em relação a esses dois pontos? Inclusive a própria digitalização que você fala, por exemplo, eu em abril do ano passado, no meio daquela loucura da pandemia, teve um amigo meu que lançou um empreendimento com 600 unidades, vendeu todas online, ele nem tem corretor mais, ele nem tem, é um aplicativo como o do Nubank ou de qualquer banco, ele faz tudo lá, sobe os arquivos, aprovado, tudo, só não conseguia fazer assinatura e registro em cartório. O próprio banco, ele, na época ainda a Caixa ainda não estava adaptado. Então, eu queria misturar essas perguntas para saber o que é que efetivamente dos cartórios evoluiu de lá para cá, de abril para cá, porque realmente foi fantástica essa pandemia nesse sentido. O que é que falta ainda evoluir, né? E quais são as tratativas que vocês têm com eles? Hoje a gente tem conversado, o registro eletrônico, ele está funcional, né? A gente tem testado fazer esse registro. Temos uma frente que tem ido bem aí com a RISP, né, que é a Associação dos Cartórios de São Paulo, mas são várias, né, são várias associações. Então, o ritmo não está, tem uma iniciativa boa também com o de Minas Gerais, mas o ritmo ele é diferente ao longo aí do Brasil como um todo, né? Mas em termos de, o que a gente está procurando fazer é colocar algo para andar, né, muito bem andado,
em um local para ter um efeito demonstração, né? Okay. Então, eu diria que em São Paulo a gente teve uma evolução bastante boa nesse sentido. E as assinaturas, né, eletrônicas não são todos os cartórios que aceitam também, mas já tem bastante que tem aceito também, de novo, com foco em São Paulo. Então, ao invés da gente tentar um pouco com todos, a gente está procurando focar ali em Sampa, né, para daí a coisa funcionando, fica mais fácil para tirar um pouco da resistência, né, por parte das pessoas, né, porque às vezes tem questão de custo, investimento, que vai ser necessário do lado de lá também, né, enfim. Então, assim, evoluiu, acelerou, está no ritmo que a gente gostaria? Ainda não, mas eu acho que é meio inexorável que a coisa ande, né? Então, eu acredito que nos próximos 1 ano, 2 anos, nós vamos ter bastante novidades positivas nesse sentido. Eu dou como exemplo o meu caso. Eu tenho uma empresa que tem alguns clientes que ficaram inadimplentes, né? E a gente protestou no cartório. Só que são clientes do Brasil todo, né, nessa empresa. E aí, o problema, né? E aí, como é que a gente vai fazer a baixa nesses cartórios, né? Assim, vai mandar despachante para os cartórios? Não, agora é tudo online, tem um sitezinho online, a gente já manda, a gente já faz a assinatura com certificado digital, já manda para eles por e-mail, sobe no sistema dele. Realmente foi uma mudança abrupta. Eu concordo com você. Assim, o ritmo nunca é o que a gente gostaria, mas eu tenho percebido também alguns não digo nem só cartórios, alguns centros assim de notários, né, pessoas que têm se reunido, tem associações específicas de digitalização, né, algumas pessoas que têm uma mentalidade mais aberta para isso. Agora, uma coisa que não tem muito a ver com cartório, e tem, né, que é a parte de tokenização, né? Esse é um assunto que vocês já discutiram em algum momento na BCIP, né, sobre como usar essa estrutura de blockchain para registrar os imóveis ou até financiamento imobiliário. Essa discussão já houve ou não? É uma coisa ainda muito distante? Não, ainda não houve. Acho que vamos ter que colocar aí na pauta para frente, mas do meu conhecimento não. Talvez em alguma comissão ali até esteja, posso não estar com a informação mais atual, né? Mas no meu conhecimento até hoje ainda não aprofundamos nessa tokenização, não. Tá bom, vamos falar agora então, já que a gente está falando de tokenização, vamos falar de inovação, né? A gente tem, de um lado, o Banco Central, que ele realmente, desde 2016, ele está com a agenda, né, de microeconomia, aí, de ambiente de negócio, incentivando, né? E no que se refere aos bancos, no Open Bank, uma série de coisas, incentivando as fintechs todas, né? E elas estão vindo com gosto de gás, né? Eu até me lembro que no começo, há 1 ano atrás ou 2, nem lembro mais, eu vi os presidentes dos bancos dizendo que o inimigo deles não eram as fintechs, eram as big techs, né? As grandes empresas. E aí eu queria saber, nessa parte de inovação, a gente vê as fintechs fazendo uma série de coisas, vê inovação em home equity, em alguns créditos que são concedidos, mas como é que vocês, assim, nos bancos, têm se adaptado a isso? Vocês, por exemplo, têm reagido de que maneira? Vocês têm criado alguma corporate venture, alguma ação interna para esse mercado? E se há alguma inovação que está sendo feita no processo de financiamento imobiliário já? Olha, o processo está independente não, talvez até acelerado pela fintech, sim, mas cada instituição está aí no seu momento, digamos assim, né? Mas de 2 anos para cá, quem que pensaria de ter a contratação de financiamento no celular, né? E hoje várias instituições já têm, né? E o que eu percebo é um foco muito grande nisso, né? Principalmente pela experiência do cliente e pelos custos envolvidos nisso também, né? Então, tem uma coisa que eu falei aqui no começo, que é simplesmente digitalizar um processo que não necessariamente é o melhor processo, né? Acho que algumas instituições acabaram indo por aí que também tem o seu valor. E eu acho que agora nós estamos no momento de pensar qual é o processo que faz sentido, né? E daí, nessa linha, acho que a BCIP, que acaba cuidando dos corredores, né, das esteiras, né, de fazer as esteiras funcionarem, eu acho que a gente pode dar um apoio grande para os bancos como um todo, mas eu acho que a gente está nesse segundo momento, né? Como transformar. Então, 3 anos atrás, quando
falávamos de laudo remoto, né? Laudo, que a gente fala, é por quanto vale o seu apartamento, que vai ser a garantia, que no final vai dar um percentual daquela garantia que vai definir quanto que você pode financiar, né? Então, antes o processo levava 5 dias, né? Você tinha que mandar uma pessoa, independente se fosse um apartamento no mesmo prédio que você já conhecia, você tinha que ir uma pessoa até lá e tudo mais. Hoje temos aí laudos remotos, né? Temos, inclusive, autorização para não ter que ter um laudo presencial, né? E isso aí acaba ajudando muito, né? E eu acho também, aí é uma opinião meio que pessoal, tá? A gente fala muito das fintechs, das big techs, né? E dos bancos convencionais, né? Eu acho que os bancos já estão deixando de ser convencionais há muito tempo também, né? Nós já temos, dentro da grande, de todos esses bancos aí, áreas que desafiam internamente os processos do próprio banco. É um pouco isso que é uma coisa que dá um pouco menos de visibilidade do que uma fintech nova, né? Mas esse jeito de pensar, essa forma diferente aí de trabalhar já está bem incorporada em maior ou menor grau, em áreas talvez diferentes, né, dentro da organização, mas eu acho que isso veio para ficar mesmo. Não está parado não, né, Cristiane? Não pode. Está parado vendo a banda passar, não. Não tem como, né? Lógico que tem as dificuldades de já estar instituído, né? Então, meio para você fazer diferente, você tem que desconstruir um pouco a forma como você fazia antes. Mas eu vejo nos grandes players aí também, com maior ou menor dificuldade, eu vejo esse movimento como vindo muito forte. Cristiane, você enxerga alguma disrupção, assim, vocês têm conversado sobre isso, que pode afetar o mercado imobiliário nos próximos 5 anos, por exemplo, 10 anos? Alguma coisa não coisa que seja feita já pelas fintechs hoje, mas alguma coisa que ou preocupe vocês, ou que seja alguma oportunidade que vocês pensem em agarrar? Ou o crédito imobiliário vai ser sempre isso, né? Estamos aqui e está aqui o dinheiro, está aqui e vamos melhorar o processo. Não. Eu acho que o mercado vai caminhar para o que eu comentei aqui, que é você usar o seu ativo imobiliário para alavancar, né, para monetização, né? E daí, nesse sentido, hoje, até por questões regulatórias e legislativas, a gente tem alguma dificuldade para pensar, sei lá, num mesmo imóvel ser garantia para mais de uma instituição, por exemplo, né? Hoje, quando a gente fala de uma evolução recente para ser implementada, né? Quando eu falei, você já financiou o seu imóvel, só que você já pagou um pedaço, você pega esse dinheiro que você já pagou, levanta de novo e você pode colocar em qualquer coisa, seja para um curso, seja para pagar outras dívidas mais caras, seja para empreender, naturalmente sabendo dos riscos e tudo. Acho que esse caminho é um caminho muito importante. Agora, se a gente for pensar no mais meritório possível, né, seria você poder pegar um mesmo imóvel e um pedaço dele, eu usei para levantar um dinheiro numa determinada instituição e o outro pedaço em outra instituição. Só que do jeito que a gente está em termos de legislação, de processos e tudo mais, isso seria muito complicado hoje em dia, mas eu acredito que seria o melhor dos mundos, né? Pensando no consumidor, pensando no mercado, desde que não se tire dos bancos, porque nessa hipótese que eu comentei, você pega um imóvel e deve em 3 bancos, cada um com um pedacinho do imóvel. Se você para de pagar um, como é que ficam os outros 2, né? Como é que esse um vai pegar a parte que lhe cabe? Eu estava pensando nisso aqui. Então, apesar do objetivo ser bom, você pensar assim, o cliente vai poder comparar a taxa, pegar ali, e isso é uma agenda importante que tem, eu acho que a gente tem que pensar muito como que a gente chega até ali, entendeu? Até porque se não ficar de pé e não tiver segurança, os bancos já vão, né? Também ninguém vai. Exatamente. Não adianta normatizar tudo, legislar tudo, se não tiver ninguém para brincar, né? Então, mas sem dúvida, na medida em que
alienar um imóvel ou uma parte do imóvel vire uma questão mais simples, garantida, né, e factível, a gente pode ter também um barateamento aí dos juros e dos custos aí envolvidos também. Eu acho que é uma questão de tempo, né? Isso aí pode demorar 1 ano, 10 ou 50, mas em algum momento chega, né? Eu acho. Mas você falou de uma forma muito correta. Não adianta também falar, olha, queremos que faça dessa forma porque o consumidor precisa, né, de ter essa faculdade, né, de poder fazer isso. Mas se não desse, é a mesma coisa da alienação. Isso que eu ia falar agora. Né? Olha quanto uma coisa bem feita, o quanto impacta. Né? E nem antes não emprestava porque não ia retomar o dinheiro. Exatamente. Antes, o que a gente via era quase assim, o financiamento imobiliário era para poucos, né? Era quase assim, devolvendo uma fidelização de muito tempo, quando que no passado você pensava de a pessoa não ter conta corrente no banco e já abrir, né? Começar um relacionamento com financiamento imobiliário, porque você não tinha apetite e não tinha segurança. Eu acho que a alienação fiduciária é a prova viva, né, de como que uma legislação bem feita, bem implementada, pode mudar totalmente um mercado. Muitos setores nossos, né, pegam benchmarks internacionais. Setores nossos que eu falo, muitos setores do Brasil, veem o que está acontecendo lá fora para trazer as melhores práticas para o Brasil. Eu queria saber se vocês monitoram e dialogam com as entidades e bancos de outros países e se tem alguma coisa que está acontecendo lá que seja bacana, alguma coisa que já esteja sendo implementada, que vocês, como bancos, olham assim, poxa, era importante ou interessante que tivesse isso no Brasil. Sim, a gente mantém aí contato, né, com algumas associações, tem o FIAB, que muitos dos nossos associados têm atuação, ou são já, né, bancos estrangeiros, ou têm atuação internacional, e a gente olha como boas práticas, né, quando comenta a questão do Chile. Agora, a gente olha também para ver, às vezes, encontra assim, é muito diferente, né? Porque quando você pega um mercado americano, como que acontece lá o financiamento, a primeira hipoteca, a segunda hipoteca, como que, de fato, o imóvel ali ajuda na questão da liquidez para o consumidor final. Então, assim, temos um olhar, sim, mas aqui no Brasil a gente tem algumas jabuticabas que a gente fala, né? Que não encontramos por lá, né? As ligas mesmo, né? O funding aí, os cover bonds, que a gente conseguiu. Quando eu falo a gente, é o Ministério da Economia, o Banco Central, a BCIP, né? E que foi ali instituído em 2018, que agora em fevereiro foi aberta a possibilidade de uma oferta pública das ligas para o público em geral, o público de varejo, e que seria uma estrutura, uma alternativa de funding bem interessante. Já foram emitidos aí 25 bilhões em ligas, 24,8 para ser mais exato, né? A gente está e que vai vir a compor a origem de recursos adicionais à poupança para que os bancos e empresas possam opinar também. Esse aqui é um caso clássico, né, de inspiração lá na Europa, lá desde 2010 e tal, e daí a gente trabalhou aí a várias mãos, né, tendo a legislação, tendo a isenção do imposto para isso, e daí vamos ver como que vai se comportar agora, porque o fato, quando eu falo das jabuticabas, né, nenhum país do mundo você tem um funding de 30 dias para um empréstimo de 30 anos, e que todo ano, praticamente, né, no tempo, a gente olha e fala assim, não, esse ano não vai faltar poupança. O ano passado, nós começamos o ano, né, terminamos 2019, poxa, 2020 a gente deve perder muita poupança. Subiu 125 bilhões, né? Contraditoriamente. Daí tem auxílio emergencial, tem a pandemia, postergação de gastos e tudo, mas o fato é que vai chegar um dia que nós vamos precisar de mais do que poupança. Né? E daí, nesse sentido, eu acho que as ligas vão cumprir um papel bem importante. Né? O próprio Ligue, eu me lembro das discussões, né? E era muito em função disso. O recurso da poupança vai acabar. Né? É engraçado. Agora, eu estou querendo fazer uma pergunta. Nossa turma aqui, como eu te expliquei já, a gente tem uma grande representatividade na área de desenvolvimento urbano, loteamento. Né? E os bancos não oferecem linha nenhuma de financiamento à produção. Né?
Eu me lembro até que uma vez eu e o Caio Portugal e o Flávio Amari, lá do Secov, a gente negociou por um bom tempo com a Caixa Econômica para explicar como funcionava. E a Caixa não entendia, foi explicando, quase que a gente conseguiu ter um produto, depois eles lançaram já 2 agora. Mas a minha pergunta é, você sabe o que está por trás disso? Qual é o problema? Que é um mercado tão grande no Brasil hoje, esse de loteamentos. Você sabe por que tem essa falta de apetite dos bancos? Olha, especificamente, eu não tenho nenhuma informação assim de dentro, né? Tá. Mas provavelmente tem a ver com a questão de garantia, né? Sei lá, se não pagar, alguém chega lá e constrói uma casa num terreno que não foi pago. Como que vai bater isso num tribunal, né? Um bancão versus uma pessoa que comprou de uma... Você já viu o jeito que eu falei, né? Um bancão com uma pessoa... ainda que o banco estivesse certo, mas é uma coisa meio complicada, né? Você construiu sua casa num terreno que não foi pago, o banco, a instituição chega lá e vai tirar. Então, eu acredito que deva ter um pouco a ver com isso. Como que seria a execução de garantias no infortúnio de um não pagamento dessa natureza, né? Porque mesmo se a gente fala de terreno, um terreno, né? Se eu não me engano, só Bradesco e Caixa que financiam terreno. Falando em um terreno, um pouco em cima dessa lógica também, né? E com LTVs muito menores do que se trabalha com residência e tudo mais. Cristiane, a gente está terminando, já está chegando ao fim, adorei o bate-papo, assim, eu acho que foi muito instrutivo. Nosso papel mesmo aqui como entidade na Dita é exatamente educar o mercado, né? Explicar para ele como as coisas funcionam. Né? Eu queria, em função disso, te perguntar uma outra coisa. No relacionamento com as incorporadoras, né? Como é que tem sido a evolução desse relacionamento, né? Nesses últimos 15 anos aí que aumentou tanto o crédito imobiliário? Queria saber se existem queixas das incorporadoras, se existem solicitações delas de mudança em alguma coisa no financiamento, no crédito. Você tem informação sobre isso? Tenho informação pelo próprio relacionamento que a gente tem nos eventos, né? Que os eventos, na realidade, é a parte mais visível de um relacionamento que já está estabelecido, né? Então, hoje, eu sei que no passado, né, falava-se muito de setor incorporador versus o setor financeiro, né? E eu acho que hoje, eu até dei exemplo aqui, quando a gente fala do bloco, né? Eu acho que há um objetivo comum, né? Tanto das instituições quanto do mercado incorporador, de desenvolvimento do setor, né? A gente sabe do déficit habitacional que existe, das oportunidades que temos aqui para crescimento. Pouca coisa que seja feita pode alavancar muito o business, né, e a vida aí das pessoas, como o business desses dois setores e a vida das pessoas envolvidas. Então, acho que isso aí está muito claro. O exemplo que eu dei lá do bloco, né, da gente certificar os recebíveis, registrar, né, algo que vai ter até um certo custo para o mercado incorporador também, mas que é visto com muito bons olhos, né, que é toda a parte, gente muito séria que a gente trata. Pode explicar melhor isso, Cristiane? Pode explicar melhor como é que vai funcionar e qual é a perspectiva também de sair? A perspectiva de implantação ainda esse ano, né? E qual que é a ideia, né? Você vende um imóvel na planta, né? E a pessoa vai te pagando ali, né? E daí você tem ali os recebíveis. A pessoa combinou com você de pagar as intermediárias, as tais. Então, eventualmente, o que poderia acontecer dessa pessoa física e você dá aquilo ali de garantia para o banco, né? Eventualmente pode acontecer da pessoa pagar diretamente a incorporadora e o banco não ficar sabendo, né? E daí como que ficaria aquilo? Então, o bloco vem para cobrir, para fechar esse ciclo, né, de forma que nós vamos registrar, né, quando eu falo nós, é o mercado incorporador e os bancos, nós vamos registrar esses recebíveis e vai ter mais segurança de que aquele título está em nome daquela pessoa que ainda não foi pago, então você tem ali uma garantia adicional, além do próprio status da obra, né? E isso é algo que está sendo construído
a quatro mãos está sendo implementado junto, né? Por quê? Você tem nisso não só uma possibilidade de redução de taxa, como até em termos de segurança da operação aos olhos do regulador, né? Você pode ter também algum tipo, não tem nada prometido nem falado nessa linha, né? Alguma questão de maior segurança em termos de capital alocado, coisa desse tipo, porque vai estar a coisa funcionando bem. Isso tudo foi construído como? Né? Conversando, fazendo apresentações, escutando contribuição, mas isso vai ficar caro para mim, onde que vai ser, onde que eu vou registrar isso? A B3 vai ser uma das registradoras, mas tem outras empresas, tem a SERC, tem outras certificadoras também, que a gente não quer que tenha só uma. Enfim, todo um trabalho realmente para melhorar as condições do setor, né? Então, hoje, o relacionamento é muito bom, mas, naturalmente, em toda reunião, a taxa está alta, né? Então, não tem... a taxa pode reduzir, que é a coisa mais legítima, né? Da gente ouvir do lado de lá, né? Muito bacana, Cristiane. Parabéns pela iniciativa aí, pela condução nos últimos anos. Realmente teve um amadurecimento muito grande, né? Eu acho que todo o mercado, e vocês estão fazendo a parte de vocês também, e os resultados estão aparecendo, né? Então, eu queria te agradecer muito e dar as palavras finais aí para você finalizar. Eu queria também agradecer, né? Porque é sempre muito bom falar do trabalho da gente, do que a gente faz, né, do que nos dedicamos. Acho que o setor como um todo é um setor de uma relevância indiscutível aí no mercado, né? O ano passado foi um dos poucos setores aí que contribuímos com empregos, né? Com tudo isso que a gente está vivendo. E um grande prazer estar aqui com você nesse papo e espero que seja útil para as pessoas que nos assistam. Bacana. Um abraço, hein? Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.